Página 80, tema 3, o reino dos moneras. O reino dos moneras reúne seres unicelulares e procarióticos. Seus representantes são as bactérias e as árqueas. Há poucas décadas não se conheciam as diferenças entre árqueas e bactérias. Com o avanço das pesquisas, foi possível diferenciar esses dois tipos de seres procarióticos, que passaram a ser classificados em dois domínios diferentes, categoria taxonômica superior a reino. As árqueas. Esses procariontes, em geral, conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como pântanos, onde há baixa disponibilidade de gás oxigênio, salinas, onde existe grande quantidade de sal, e poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. As árqueas apresentam estrutura semelhante à das bactérias, porém diferem delas significativamente em relação ao material genético, apresentando uma história evolutiva distinta. Então vamos prestar atenção na explicação. Estudos indicam a presença de sedimentos com árqueas desde o pré-cambriano, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Naquela época, a Terra apresentava oceanos e a temperatura era bastante elevada. A água entrava em ebulição com frequência. O que é entrar em ebulição? Ela consegue atingir a sua temperatura máxima, que são 100 graus Celsius. Esse ambiente exerceu forte pressão seletiva e acredita-se que as árqueas elas são sobreviventes e sejam capazes de ocupar ambientes extremos devido a esse histórico evolutivo. Alguns pesquisadores até se referem às árqueas como fósseis vivos, por fornecerem pistas a respeito de como a vida evoluiu no planeta. Existem também árqueas vivendo dentro do corpo humano, por exemplo, no intestino, na boca e até nos órgãos genitais. Página 81. As bactérias. São encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser parasitas ou de vida livre. Podem viver no solo, na água doce ou salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos. Há muitas bactérias vivendo no corpo humano. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos e muitas têm funções relevantes. No sistema digestório, por exemplo, há a comunidade de bactérias que desempenham um papel fundamental na digestão de certos alimentos e na regulação da função intestinal. As bactérias também se beneficiam dessa relação, pois se alimentam do que ingerimos ou secretamos. A estrutura celular das bactérias. As bactérias são seres microscópicos que geralmente medem entre 0,2 micrômetros e 1,5 micrômetro de comprimento. Elas podem viver isoladamente ou em grupos, constituindo colônias, e suas células podem apresentar diversas formas. As células bacterianas possuem três partes principais: parede bacteriana, membrana plasmática e citoplasma. Nós temos a imagem na página 81, que é da estrutura de uma bactéria. Então, essa bactéria é formada por citoplasma, que é formado por um líquido viscoso, e pelos organoides, contém o DNA, que é o material genético. Membrana plasmática permite a troca de substâncias entre a bactéria e o meio externo. O DNA, que é o material genético da célula, e a parede bacteriana, estrutura que cobre e protege a membrana plasmática. Nós temos ainda na página 81 as imagens, são fotos tiradas, são microscópicas, todas feitas por microscópios. Então, nós temos aí as imagens. Na letra A, nós temos o formato, bactérias com formato de cocos, que são chamadas de Staphylococcus aureus. Na letra B, nós temos os streptococcus, que são da espécie Streptococcus pyogenes. A letra C é o bacilo, e é da espécie Haemophilus influenzae. A letra D é o espirilo, Spirillum volatus. A letra E é o vibrião, Vibrio cholerae. Página 82. A reprodução das bactérias.
A maioria das bactérias se reproduz pela divisão da bactéria-mãe em duas bactérias filhas idênticas. Por meio desse processo, denominado divisão binária, as bactérias podem se reproduzir rapidamente, caso não existam limitações de alimento ou de outros recursos necessários para o seu desenvolvimento. Então, se as bactérias encontrarem um ambiente propício, que tenha alimento em abundância, água, elas vão se reproduzir rapidamente. Em condições adequadas, uma única bactéria pode dividir-se a cada 20 minutos. Assim, em menos de 24 horas, uma única bactéria pode originar mais de 7 bilhões de bactérias, número aproximadamente igual ao da população humana. As bactérias na cadeia alimentar. As bactérias são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas. As autotróficas, capazes de produzir seu próprio alimento, são fontes de alimento para outros seres vivos. E as heterotróficas, que dependem de outros seres vivos para se alimentar, podem ser, por exemplo, decompositoras ou parasitas. Observem o exemplo de cadeia alimentar marinha. Então, nós temos as bactérias fotossintetizantes e algas como produtores, pequenos crustáceos como consumidores primários, herbívoros. E nós temos a sardinha e a lula como consumidores secundários, carnívoros. E todas estão interligadas com as bactérias decompositoras. Então, as bactérias elas podem assumir vários papéis em cadeias alimentares. Nutrição das bactérias. As bactérias autotróficas fotossintetizantes, juntamente com as algas, reino dos protistas, produzem grande parte do oxigênio do planeta e habitam principalmente ambientes aquáticos. As cianobactérias são exemplos desse tipo de bactéria. Elas apresentam o pigmento clorofila, fundamental para a realização da fotossíntese. Então, a clorofila é a responsável pela cor verde nas plantas. As bactérias autotróficas quimiosintetizantes utilizam substâncias inorgânicas, como compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio, para produzir o seu próprio alimento independentemente da luz. As bactérias patogênicas podem causar diversas doenças ao ser humano e a outros seres vivos. Então, patogênico significa que pode causar uma doença, pode ser nocivo à saúde. Essas doenças podem ser relativamente simples, como a acne, também conhecida por cravo, e a cárie dentária, ou mais graves, como a hanseníase, antigamente chamada de lepra, a meningite, o tétano, o cólera, a leptospirose e a febre tifoide. Algumas dessas doenças podem ser prevenidas com vacinas, enquanto outras podem ser tratadas com antibióticos, tipo de material que elimina bactérias. As bactérias decompositoras participam do importante processo de decomposição da matéria orgânica, como folhas, organismos mortos e fezes, e em substâncias mais simples, que podem ser novamente incorporadas na cadeia alimentar. Página 83. Leptospirose. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria, a Leptospira interrogans. É uma zoonose, doença de animais, que ocorre no mundo inteiro, exceto nas regiões polares. Acomete roedores e outros mamíferos silvestres e é um problema veterinário relevante, atingindo animais domésticos, como cães e gatos, e outros de importância econômica, bois, cavalos, porcos, cabras, ovelhas. Esses animais, mesmo quando vacinados, podem tornar-se portadores assintomáticos e eliminar a Leptospira interrogans junto com a urina. O que são portadores assintomáticos? São animais que, mesmo tendo a bactéria dentro do corpo, não desenvolvem, não manifestam os sintomas, então são chamados de assintomáticos. O rato de esgoto é o principal responsável pela infecção humana, em razão de existir em grande número e da proximidade com seres humanos. A Leptospira interrogans multiplica-se nos rins desses animais sem causar danos e é eliminado pela urina, às vezes por toda a vida do animal.
A Leptospira interrogans, eliminada junto com a urina de animais, sobrevive no solo úmido ou na água. Penetra através da pele e de mucosas, olhos, boca, nariz, ou através da ingestão de água e alimentos contaminados. No Brasil, a maioria das infecções ocorre através do contato com água de enchentes contaminadas por urina de ratos. Por isso, é tão importante não entrar em contato com essa água de enchente, porque ela está repleta de urina de rato que carrega a bactéria Leptospira interrogans e faz com que a pessoa desenvolva a leptospirose. Continuando na 83. A área que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos e os utiliza, geralmente com objetivos produtivos, é denominada biotecnologia. A produção de antibióticos, vitaminas, laticínios, vinagre e metano, que é um combustível, por exemplo, é feita com o uso de bactérias. As bactérias também podem ser manipuladas geneticamente para que se obtenham produtos de interesse humano. Por exemplo, algumas bactérias podem receber fragmentos de DNA de outros seres vivos e ser induzidas a produzir materiais de interesse, como a insulina humana. Então, a insulina, ela tem no nosso corpo, né, essa glândula para fazer o quê? Controlar o nível de glicose, ou seja, de açúcar no nosso sangue. Então, a insulina, ela abaixa o nível de glicose no nosso sangue. Alguns gêneros de bactérias podem ser utilizados no processo de biorremediação, que emprega seres vivos para a descontaminação de ambientes. Essas bactérias são capazes de descontaminar corpos de água, atingidos por derramamento de óleo ou de outros poluentes. Então, prestem atenção. As bactérias, como outros seres, ela também tem o seu lado importante, né? No caso que nós acabamos de falar aí da biotecnologia, da bactéria ser introduzida para produzir a insulina humana, a bactéria utilizada nos processos de biorremediação. Nós temos também bactérias que são usadas na fabricação de queijos, iogurtes, leites fermentados. Se não fossem as bactérias decompositoras, os cadáveres de animais e plantas se acumulariam e o solo não conseguiria receber de volta os nutrientes minerais de que tanto precisa. Existem também bactérias no intestino do ser humano importantes no processo de digestão e para a produção de vitaminas, por exemplo, a vitamina B e a vitamina K. Quando uma pessoa tem que tomar um antibiótico porque está com alguma infecção, essas bactérias também morrem com aquelas que estão causando a doença. A alimentação com produtos fermentados ajuda a recompor essas bactérias da flora intestinal. E nós temos também a respiração das bactérias. Quanto à respiração, existem bactérias que aproveitam o gás oxigênio do ar e são chamadas de bactérias aeróbias. Outras morrem na presença desse gás e são chamadas de bactérias anaeróbias. Na página 83, nós temos 2 exercícios de olho no tema. Façam no caderno. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.